Estou cansado de um monte de coisa. O morro da Vera, o morro da Felipe Schmidt, eu achei tão grande. Com os pacotes na mão. Boa tarde a todos. Com um pouco de atraso hoje, estamos começando a nossa 21ª reunião do ano Rotary 2014-2015. Eu convido a todos, então, para dar início, levantarmos e saudarmos o Pavilião Nacional. Convido a companheira Maria para o protocolo. Vou pegar essa cadeira, você está aqui, não vou ficar sozinho. Senta lá, então. Companheiras, visitantes e convidados, sejam todos bem-vindos à 21ª reunião do Rotary Clube de Florianópolis, nesta quinta-feira de novembro, mês destacado pelo Rotary Internacional como sendo o mês da Fundação Rotária. A mesa dos nossos trabalhos está assim composta. Ao centro, a presidente Islândia Schneider Herdit, à sua direita, o médico urologista Dr. Luiz Felipe Piovesan, convidado da companheira presidente, que fará uma palestra sobre o tema câncer de próstata. À esquerda da presidente, o companheiro Leonardo Tatim, secretário. Solicito uma salva de palmas aos componentes da mesa. Contamos hoje com a participação dos seguintes convidados: Marli Medeiros Fogaça, administradora, convidada do companheiro Antônio Bentes. Luiz Felipe Piovesan, o nosso palestrante de hoje já nominado. Maria Isaura, esposa do companheiro Norton Candemil Pereira. Uma salva de palmas aos convidados presentes. Sejam bem-vindos. Não temos registros de visitantes, rotarianos visitantes. Datas comemorativas. Antes, porém, devo dizer que também não temos registro de aniversariantes na próxima semana. Datas comemorativas. No dia de hoje, se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, Dia do Biomédico e Dia Universal das Crianças. Dia 21, Dia da Homeopatia e Dia Mundial da Televisão. Dia 22, Dia Nacional de Ação de Graças, Dia da Música e do Músico, Dia Internacional do Livro e Dia da Valorização da Profissão de Relações Públicas. Dia 25, Dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do nosso estado. Dia da criação do estado de Santa Catarina em 1823 e também Dia Internacional do Doador de Sangue. Dia 26, Dia Estadual do Ministério Público. E dia 27, Dia Internacional de Luta contra o Câncer. O pensamento que trago hoje para a reflexão diz respeito ao tema da palestra de hoje e foi extraído do livro A Semente da Vitória, de autoria de Nuno Cobra, conhecido no mundo inteiro pelo seu trabalho com atletas profissionais, empresários, deficientes físicos, presidiários, alunos de escolas públicas e outros. Dentre os atletas profissionais com quem trabalhou, destaca-se Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Dentre os empresários, Abílio Diniz. Pensemos a respeito. Quanto mais uma pessoa se cuida e se protege, mais ganha saúde, mais se equilibra e mais fica feliz. E quanto mais investe numa caminhada, no trabalho com o corpo, mais energia terá e assim mais evoluirá espiritualmente, colocando em movimento uma bola de neve a rolar no extremado sentido positivo. Agradeço a presença e desejo a todos uma profícua reunião. Obrigada.
Maria. Com a palavra agora, o nosso secretário. Bom dia a todos. Companheira presidente, Dr. Luiz Felipe, vai nos falar hoje sobre o câncer de próstata, devido ao Novembro Azul. Peço aos companheiros que não se assustem, que eu vi que todos, quando a gente fala em urologista, né, câncer de próstata, todo mundo já olhou pro dedo dele. Não é mais assim, agora é no sangue, é só depois dos últimos casos. Demais companheiras, companheiros, visitantes e convidados. Correspondências e e-mails. Recebemos um e-mail do secretário de distrito, companheiro Rosnei, solicitando o favor de repassar o convite da REGOS, que deve ser a reunião de governadores do estado de Santa Catarina, que vou fazer há pouco, para os sócios governadores do Rotary Club de Florianópolis. Também do Rosnei sobre a necessidade de atualizarmos os dados de alguns companheiros por não haviam sido fornecidos e-mails dos relacionados, o que já foi pronto e exemplarmente feito pelo companheiro Alceu, nosso secretário executivo. Ainda do companheiro Rosnei, recebemos, a meu pedido, um conjunto de explicações de como acessar o Rotary Central, uma vez que me comprometi na reunião que tivemos com o governador de 2014 e 2015, de lá informarmos acerca dos nossos projetos e ações. Recebemos também um e-mail com anexos informativos sobre a 17ª Conferência Distrital de Rotary Internacional, governador 2014 e 15, Silvio César dos Santos Rosa, Distrito 4651, a ser realizado entre os dias 24 e 26 de abril de 2015, em São José, no Golden Executive Hotel. O prazo para remessa da lista de participantes pelos clubes para pagamento em até 5 parcelas se encerra no dia 20, hoje, de novembro. Após esse prazo, o parcelamento poderá ser feito somente em 4 parcelas e os valores poderão sofrer reajuste. O companheiro Alceu, inclusive, já está passando a lista para quem tiver interesse em comparecer nesta reunião, conferência, entrar em contato com o Alceu. A nossa presidente nos encaminhou o convite recebido pelo Rotary Club de Laguna para participarmos do lançamento do livro sobre aquele Rotary, intitulado 68 anos, o passado sempre presente, a ser realizado hoje, dia 20 de novembro, às 20 horas, na Sociedade Recreativa 3 de Maio. Recuperações. Tivemos a recuperação do companheiro Tronque e da companheira Dinorá, nos representando no clube, na visita do governador no clube de Florianópolis Jurerê, na segunda-feira passada, bem como do companheiro Éder na sexta feijoada do Rotary Club de Florianópolis Ilha, dia 9 de novembro. Eram os trabalhos de secretaria do companheiro presidente. Bom, gente, fiquem à vontade, nós vamos então almoçar e hoje, como nós já estamos com 10 minutos de atraso, ou nós encurtamos o nosso almoço para começar logo em seguida a nossa palestra, ou a gente vai ter que atrasar também uns 10 minutos hoje na nossa reunião. Pode ser que então passe um pouquinho. Companheiros, vamos fazer o sorteio de mais uma garrafa de vinho. Sempre terem visto que o vinho é apenas um símbolo da campanha que nós fazemos em favor da arrecadar fundo para a Fundação Rotária. Meus companheiros, quando pagarem a sua parcela relativa ao vinho, não levem em conta o valor do vinho, nada disso. O vinho é simbólico. Nós queremos que o companheiro esteja ciente na hora de que está contribuindo para a Fundação Rotária, que é o principal e grandioso programa da Fundação Rotária. Então vamos ao sorteio. Número 36. Marina Querino Neto. Eu não disse que a gente ia ganhar ao vivo. Eu não disse que a gente ia ganhar ao vivo a primeira noite. Não foi mas eu disse, olha, nós vamos ganhar ao vivo a janta de hoje à noite. Quer fazer um bolão? Eu faço, mas até agora não lembro. Premonizou esse.
Ele não vi tão Obrigada, 17, fazia tempinho 26, que pensando eu que ganhava. ganhava. Então, muito obrigada. Maior ganhadora de O companheiro Éder, com a palavra, ele vai nos colocar O Nilton disse, numa reportagem que saiu aqui na nossa revista Rotário. o Nilton tirou 17 para eu não ganhar. Esqueceu de 17. Companheiros e convidados, boa tarde. A revista Brasil Rotário está completando 90 anos nesse ano de 2014. Por conta disso, fiz um concurso sugerindo que os clubes, de todos os clubes brasileiros, apresentassem projetos que executaram, projetos humanitários que tenham sido executados pelo clube do ano rotário 2013-14 ou no ano rotário 14-15. Na oportunidade, isso tinha um prazo muito exíguo para a apresentação dessas propostas e nós nos apressamos então de encaminhar uma proposta do projeto que foi realizado no ano passado para quando doamos a Casa São José, na Serrinha. Vocês estão lembrados de uma máquina de lavar roupa e uma parede de ar-condicionado. E esse projeto, ele concorreu com 270 projetos, que eles elegeriam então 90 projetos. O nosso projeto foi um desses 90. E está publicado então na revista Brasil Rotário, que está sendo distribuída hoje. Aí vocês podem ver na página 75, depois tem lá o texto sobre o nosso projeto. É só essa informação. Obrigado. Antes de começarmos a nossa palestra, eu quero reforçar o congresso, a conferência distrital que vai acontecer de 24 a 26 de abril do ano que vem, em São José, para fazermos as devidas inscrições de quem pretende participar. Até hoje a inscrição tem desconto e quem não fizer hoje, mas também quiser participar, fazer a inscrição mais tarde, também poderá fazê-lo. Eu apenas peço, eu vou voltar a tocar nesse assunto, para que reservem no dia 11 de dezembro, que cai numa quinta-feira, em vez de nós fazermos o nosso almoço, fazermos o nosso jantar de encerramento do ano de 2014. Que provavelmente vai ser aqui, porque está difícil de encontrar outro local, mas não só por isso, mas também já, em vez de fazer a reunião ao meio-dia, faríamos à noite. E agora eu peço para o companheiro Leonardo ler o currículo do nosso palestrante, para logo em seguida irmos para a palestra. Nosso palestrante de hoje, Dr. Luiz Felipe Piovesan, é urologista, trabalha com urologia oncológica, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1998, fez residência médica em urologia no Hospital Governador Celso Ramos em 2002, especialização em urologia oncológica pela Fundació Pulver, Barcelona, Espanha, em 2003, doutorado em urologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo em 2011, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Confederação Americana de Urologia, membro da American Urological Association, coordenador científico do Programa de Residência Médica em Urologia do Hospital Governador Celso Ramos e urologista da Uromed, Clínica do Aparelho Digestivo Urinário. Inicialmente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a senhora Islândia e a mesa diretiva pelo convite. Muito importante a gente poder estar hoje aqui conversando com vocês. A gente vê que inicialmente é um número de pessoas determinadas a sair dos seus confortáveis lares, a confraternizar, conversar com pessoas de áreas de atuação completamente diferentes, pessoas que às vezes estão em períodos de vida distintos. E é importante a gente trazer esse tipo de informação a vocês, que não só
além de serem público-alvo dessa enfermidade que a gente vai falar, são pessoas que muitas vezes são formadores de opinião, que dividem os seus conhecimentos com vizinhos, com parentes, e vocês vão ver que isso que a gente vai conversar, talvez a palavra mais importante seja a palavra informação. A gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata, trazer alguns panoramas para que vocês conheçam um pouco o aspecto dessa doença e como nós podemos trabalhar em cima disso para transformar um problema de saúde pública em algo que seja resolutivo. Bom, vamos posicionar aqui para que seja um pouco mais fácil. Bom, essa conversa que a gente vai ter é uma conversa bastante informal, vocês se sintam completamente à vontade para questionar a qualquer momento, esse é o objetivo, a gente poder trocar informações. Então é uma palestra que foi incentivada pela Sociedade Brasileira de Urologia Seccional de Santa Catarina, da qual eu sou vice-presidente, e essa campanha se chama Novembro Azul, é uma campanha já conhecida de boa parte das pessoas, e ela foi idealizada por um instituto chamado Instituto Lado a Lado, que viu na necessidade de trazer informação aos homens sobre um problema que é um problema de saúde pública, que é o câncer de próstata. Mas a primeira pergunta que a gente quer saber é, bom, essa campanha é uma campanha nova? Não, na verdade é uma campanha que já existe desde 2005, algumas pessoas de bastante expressão já apadrinharam essa campanha, Ana Maria Braga, o Tony Ramos, o Sócrates, que inclusive era médico, então é uma campanha que, diferentemente do Outubro Rosa, que é uma campanha que já tem um certo movimento próprio, é uma campanha que a gente está tentando alavancar para levar esse tipo de informação aos homens e à sociedade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é próstata, né? Às vezes a gente se questiona o que é próstata. Na verdade, próstata é um órgão que faz parte do trato reprodutor masculino e fica justamente abaixo da bexiga, esse órgãozinho branco aqui. Ou seja, praticamente insignificante se a gente for ver dentro do nosso organismo, mas pela próstata passa não só o canal da urina, mas também é produzido uma parte do líquido ejaculado do homem. Então tem um papel importante na reprodução. E essa glândulazinha, que na maior parte das vezes não traz nenhum problema, às vezes pode estar relacionado com doenças. Então a gente vê que dentro da próstata a gente pode ter o surgimento de um pequeno tumor dentro dessa próstata e que boa parte das vezes tem a necessidade de ser tratado. Então, se a gente for ver esse órgão pelo qual passa a uretra por dentro, a gente pode ter o surgimento de uma doença nessa glândula que possa comprometer a saúde do homem. Bom, então, se a gente for perguntar, mas propriamente o que é o câncer de próstata? Existem dois dados que são extremamente importantes e que vocês talvez fiquem surpresos com isso. O câncer de próstata é o câncer mais comum em homens. Exceto os tumores de pele, é o tumor mais prevalente em homens no mundo e no Brasil também. E esse dado é um dado também muito importante. É o segundo tumor mais letal, é o segundo tumor que mais ceifa vidas masculinas no mundo. Ou seja, é uma doença extremamente importante porque é uma doença que pode afetar a expectativa de vida dos nossos homens. Só perde para tumor de pulmão, que é o tumor mais letal em homens. Bom, mas qual é o panorama do câncer de próstata no Brasil? A gente é parecido com o mundo, a gente é diferente do mundo. Na verdade, o Brasil tem uma incidência comparada ao mundo um pouco acima da média global. Ele é um tumor que tem um aumento da sua incidência, ou seja, cada vez a gente está diagnosticando mais casos de câncer de próstata, basicamente por dois motivos. Primeiro, a gente está rastreando mais homens, os homens estão se preocupando mais em procurar auxílio médico e a nossa expectativa de vida está subindo. Né? Então a gente sabe que os homens estão vivendo mais, quanto mais se vive, maior o risco de ter uma doença prostática. E segundo, a gente está tendo também um aumento da mortalidade ainda, isso que nos preocupa muito. E por que a gente está tendo um aumento da mortalidade? Basicamente por dois grandes problemas. O primeiro é o acesso. Às vezes o homem demora para ter acesso ao serviço de saúde e o preconceito, ou seja, muitos homens ainda têm preconceito, têm medo de procurar um médico, de avaliar a sua próstata. Bom, um outro grande problema é isso, o homem sempre se olha no espelho achando que os problemas nunca vão acontecer com ele, que ele é inviolável, que as doenças acontecem com o vizinho, com o amigo, com o conhecido, mas com ele não vai acontecer. Já as mulheres não, as mulheres estão sempre atentas à saúde delas, qualquer problema elas procuram auxílio médico, e é por isso que nós temos esse dado que é alarmante. Nessa faixa etária entre 20 e 60 anos de idade, ou seja, uma idade francamente produtiva, de cada
3 óbitos que acontecem, 2 são de homens. Isso é grave, ou seja, uma força motriz da sociedade, às vezes é quem sustenta a família, embora isso obviamente tenha mudado hoje em dia, mas a gente está vendo que os homens nessa faixa reprodutiva morrem muito mais do que as mulheres, e isso preocupa muito. Bom, se a gente for traçar um panorama em números de câncer de próstata aqui no Brasil, a gente vê que o câncer de próstata é o mais comum em homens, em mulheres é o câncer de mama. E se a gente for ver esse número, quase 69 mil novos casos para 2014 aqui no Brasil. Esses são dados do Instituto Nacional do Câncer. Se a gente for tentar botar isso em perspectiva, o que isso nos diz? A cada 8 minutos a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata aqui no Brasil. Ou seja, enquanto a gente for conversando aqui no Brasil, nessa palestra agora, um homem vai estar sendo diagnosticado com câncer de próstata. E talvez tão grave do que isso. Se a cada 20 minutos a cada 8 minutos a gente tem um homem sendo diagnosticado de câncer de próstata, a gente tem a cada 40 minutos no Brasil um homem morrendo de câncer de próstata. Isso é muito importante. Se a gente for comparar com o câncer de mama, a expectativa é 57 mil casos de câncer de mama. Ou seja, a gente vai ter mais câncer de próstata esse ano no Brasil do que câncer de mama. E também tão grave quanto isso, esse dado. Em 2011, 13 mil homens morreram de câncer de próstata, estimativa para 2014 em torno de 14 mil óbitos. De cada 5 homens diagnosticados, a gente vai ter um óbito por câncer de próstata. Bom, e qual é o tamanho desse problema aqui no estado de Santa Catarina? Nós somos diferentes do resto do Brasil, somos parecidos. O estado de Santa Catarina é um estado que, por característica, talvez de expectativa de vida elevada, e a gente tem uma dieta muito ocidental, rica em gordura animal, a gente tem uma taxa de câncer de próstata um pouco maior do que a média nacional. Então, o problema de saúde aqui, ele é sim um pouco mais grave. Se a gente for ver esse gráfico, mostra os tumores mais frequentes em homem, é o câncer de próstata, né? A gente vai ter algo no estado de aproximadamente 59 casos para cada 100 mil habitantes em 2014, vou botar isso em número absoluto para vocês entenderem, e a gente vai ter mais casos de câncer de próstata em Santa Catarina do que câncer de mama, ou seja, muito parecido com o que é no Brasil. Então, se a gente for tentar botar isso em números absolutos, nós sabemos que nós vamos ter algo em torno de 1.800 casos de mama no Brasil, e em Santa Catarina nós vamos ter quase 2.300 novos casos de câncer de próstata em Santa Catarina nesse ano. Vamos tentar botar em perspectiva, a cada aproximadamente 4 horas um homem é diagnosticado de câncer de próstata aqui em Santa Catarina, e a cada 20 horas um homem vai perder a vida aqui em Santa Catarina por câncer de próstata. Ou seja, mais do que um homem por dia vai estar morrendo de câncer de próstata em Santa Catarina. Uma doença que pode ser prevenida, como a gente vai mostrar mais à frente. Bom, esse dado é um dado importante, porque ele mostra o que a gente chama de curvas de mortalidade, né? Para vários tipos de tumor de pulmão, estômago, próstata, esôfago, colo e reto. E o que a gente vê é que a curva do câncer de próstata entre os anos 79 e 99 mostrava uma subida. Ou seja, a gente ainda não conseguiu frear a mortalidade no câncer de próstata aqui no estado de Santa Catarina. Então a gente só consegue modificar esse panorama com informação, com educação. E essa talvez seja a grande palavra que a gente vai conversar, é conscientização. Trazer informação às pessoas, não só as pessoas diretamente interessadas, mas também as indiretamente interessadas. Então a gente precisa conscientizar os pacientes, a gente precisa conscientizar esposas, a família. As esposas têm um papel fundamental. Às vezes é ela que marca a consulta, que enfatiza. Eu sei porque eu sou médico e na minha casa quem marca as minhas consultas é a minha esposa. É ela que diz, agora tem que fazer todos os exames, agora tem que consultar. Às vezes a gente negligencia, não corre no dia a dia. Então a gente precisa trazer essa informação para o núcleo familiar. A gente precisa sensibilizar os gestores públicos, que é quem tem, de certa forma, o poder de investir nas áreas que são realmente necessárias, e câncer de próstata o é, e a mídia. Ou seja, a gente tem que tentar levar essa informação o máximo possível. Vocês falaram que hoje isso vai estar sendo gravado, vai estar sendo disponibilizado depois no YouTube, e é isso que a gente precisa, levar a informação ao máximo de pessoas possível. Bom, esse é um exemplo pra gente, as mulheres. O Outubro Rosa, que é uma
campanha de sucesso, já estabelecida, uma campanha fantástica, que tem alertado as mulheres contra o risco do câncer de mama, e a gente vem, de certa forma, nesse vácuo. As pessoas vêm sensibilizadas no câncer de mama, e a gente quer sensibilizar em novembro os homens com relação ao câncer de próstata. Então isso é louvável pela atitude das mulheres, de se cuidar desde cedo, de ter desde muito cedo o seu médico de confiança, seu ginecologista, e o homem tem que ter também o seu urologista, o seu médico que cuide da sua saúde urológica. Bom, se a gente for conversar aqui, quem é que tem risco de ter câncer de próstata? A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que afeta uma parcela, em geral, específica da população. A gente sabe que o grande fator de risco é a idade. Quanto mais idade, maior risco de câncer de próstata. Aproximadamente 2/3 dos casos de câncer de próstata ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade. Então a gente sabe que a idade é um fator preponderante de risco. O outro grande fator é a história familiar. Quem tem história na família tem um risco maior. Nós sabemos que quem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata tem um risco 2 vezes maior de ter um tumor de próstata. Quem tem 2 parentes de primeiro grau tem um risco algo em torno de 5 vezes maior. Quem tem 3 parentes de primeiro grau tem um risco 10 vezes maior. Então, história familiar é importante. Outro fator de risco, raça. Nós sabemos que os afrodescendentes têm um risco maior de ter câncer de próstata, e não só de ter câncer de próstata, mas mais precocemente. Então, é uma população que tem um risco um pouco aumentado, a gente precisa prestar atenção nisso. E o quarto fator são os fatores que a gente chama de ambientais, dentre eles o mais importante fator dietético. A gente sabe que o nosso estilo de vida, dieta rica em gordura animal, dieta com excesso de proteína, predispõe ao risco do câncer de próstata. A gente sabe que isso porque populações que vivem em áreas que não se alimentam desse jeito, principalmente na área do Mediterrâneo, tem uma taxa muito baixa de câncer de próstata. Bom, então como é que a gente pode interferir nesse grande problema de saúde pública? Basicamente de 2 formas. O que a gente chama de prevenção primária, que é tentar diminuir a ocorrência da doença. A gente sabe que isso é muito difícil. Talvez a dieta tenha um peso nisso, a gente não sabe até que ponto isso possa ter um impacto grande, mas a prevenção secundária é o que tem o papel mais importante hoje em dia, que é o que a gente chama de diagnóstico precoce. Fazer exames para, se existir a doença, poder tratá-la da maneira mais precoce possível. E esse exame é feito basicamente de 2 formas. Na verdade, ele é feito de maneira anual, a rotina todos os anos tem que ser feito, através do exame do toque e do exame do PSA, que é o exame de sangue, ou seja, é a somatória desses 2 exames que vai nos dar a chance máxima de detecção de um tumor de próstata numa fase inicial, que é onde a gente quer possivelmente identificar essa doença. Bom, a gente precisa saber que a gente tem como foco rastrear o que a gente chama de populações de risco. Não adianta a gente fazer esses exames para todos os homens, a gente precisa saber qual é a população de risco, ou seja, identificar os suspeitos, ponderar os riscos e benefícios, ou seja, eu não vou rastrear um tumor de próstata num homem com 90 anos de idade, porque a gente sabe que muito provavelmente, mesmo que ele tenha um tumor, não tem porquê de diagnosticar uma doença que não vai trazer problema para esse homem. E muitos estudos, principalmente estudos europeus, têm mostrado que aqueles homens que fazem os exames de rotina têm uma chance de algo em torno de 20 a 25% menor de morrer de câncer de próstata. Então esses estudos estão mostrando para a gente que vale a pena a gente investigar esses homens. Talvez essa frase seja uma frase muito importante para a gente guardar. O câncer de próstata não dá sintomas. Sempre que se fala em próstata, se fala em sintoma. Dificuldade para urinar, alteração no hábito urinário. Isso existe. E isso é relacionado ao crescimento benigno da próstata. Já o câncer de próstata, que é diferente, ele não dá sintomas. Se a gente esperar um tumor de próstata dar sintoma, tarde demais, a gente perdeu a chance de cura. Então não temos que esperar ter alguma coisa para procurar o auxílio médico. E por conta disso, a prevenção secundária é o que a gente preconiza nessas populações. Então ela deve ser feita, essa prevenção, de maneira anual, ou seja, todo ano o homem deve fazer o seu exame. Homens com 50 anos ou mais devem fazer esses exames. E nós sabemos que aqueles que têm história na família, ou sejam afrodescendentes, vão começar um pouquinho mais cedo, aos 45 anos de idade. Então, o que a gente precisa deixar de mensagem é que a prevenção secundária é feita por exames anuais, através de, como eu vou mostrar, o exame de toque PSA, e ele deve ser feito em todos os homens com 50 anos ou mais, ou naqueles afrodescendentes ou com história na família um pouquinho mais cedo. E como eu disse, os 2 exames que nos trazem essa avaliação mais completa são o PSA,
que é o exame de sangue, e o exame do toque retal, que muitos homens têm preconceito, muitos homens ficam preocupados com relação a esse exame. Precisa desmistificar isso. Saber que o exame de toque ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um exame rápido, é um exame indolor, é um exame que não afeta a autoestima, não afeta a masculinidade, ou seja, um exame rápido e que pode nos dar muita informação. Nós sabemos que algo em torno de 15 a 20% dos tumores de próstata tem PSA dentro de uma faixa normal. A gente identifica através do exame de toque. E quando a gente tem algum desses exames alterados, nós podemos fazer uma biópsia que nos dá informação. E nós precisamos lembrar que o câncer de próstata ele tem tratamento. Muitas vezes o homem pensa, por que eu vou procurar uma doença que eu não estou sentindo nada e que eu não consigo mais resolver esse problema? Não, o câncer de próstata tem tratamento. Existem várias formas de resolver um tumor prostático quando diagnosticado numa fase inicial. E a gente precisa saber que essa doença ela tem um impacto importante na população. Só que, claro, o câncer de próstata não é uma doença única, são várias doenças dentro dessa definição. No caso do câncer de próstata, nós podemos ter um tumor extremamente brando, uma doença que às vezes não precisa se fazer nada, só acompanhar esse homem, como nós podemos ter tumores extremamente agressivos. E nós precisamos saber se essa doença está presente, em que tipo de população ela está presente. Se é um homem jovem, uma expectativa de vida longa, ou se é um homem com um pouco mais de idade, que às vezes a gente não precisa nem afetar a expectativa de vida desse homem quando diagnosticamos um tumor relativamente brando. Então a gente precisa conhecer a doença, mas precisa conhecer também o paciente. E uma vez conhecendo a doença e o paciente, nós podemos pensar em tratamento. E nós sabemos que quando a gente tem um diagnóstico precoce, o tumor é identificado numa fase inicial. E por conta disso, os tratamentos são curativos. A gente consegue curar os homens da doença. Quer seja pela cirurgia, que é o tratamento que oferece maior chance de cura, ou tratamentos alternativos, como a radioterapia. Já quando a doença é diagnosticada numa fase tardia, esse tumor é avançado, uma fase além que a gente possa curar. E por conta disso, o tratamento ele é paliativo. A gente consegue controlar a doença no período de tempo. Quer seja um tratamento hormonal, que na verdade impede a produção da testosterona, ela pode ser feita através de medicamento ou através de cirurgia, e às vezes em casos mais avançados, como uma quimioterapia. Então, se a gente tiver que trazer um algoritmo que esclarece essas informações que a gente está tentando trazer para os senhores, é que a gente, tendo informação, nós podemos oferecer acesso, o homem vai querer cuidar da sua saúde, sabendo desses riscos. Se ele tiver uma doença, ela vai ser diagnosticada numa fase precoce, e se for diagnosticada precocemente, a gente tem uma chance de tratar e curar o homem dessa doença. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês. A informação é o nosso grande aliado. A gente sabe que a gente está tratando de um problema que não é problema do homem, é um problema de saúde pública, conforme aqueles números que eu mostrei para vocês. E toda a sociedade tem que estar engajada em alertar os homens, cuidar da sua saúde, porque muitas vezes o homem espera que o problema não vai acontecer com ele, quando ele está numa fase de vida que ele quer descansar, desfrutar depois de ter trabalhado, de ter passado todo o seu período laboral, se deparar com uma doença que possa ceifar anos de vida, que possa comprometer sua expectativa de vida e, mais do que isso, sua qualidade de vida, é muito triste. Então, o mais importante é informação. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que vocês têm. Então, o que vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição para a gente poder esclarecer. Muito obrigado. Não se acanhe, quem tiver dúvida pode, por mais que seja uma dúvida simples, às vezes o homem pensa, não, eu vou perguntar isso porque parece ser algo tolo. Assim, qualquer pergunta é muito importante, qualquer dado que a gente possa trazer mais é muito importante. Ela poderá vai ser o contrário. Se eu ver também o PSA, se ela está mais para fazer uma cirurgia, não haverá uma cirurgia. Você
Procede a ser uma informação verdadeira. Na verdade, a medicina, existe um ditado em francês que ele diz a medicina é como a vida, ni jamais ni toujours, ou seja, nem sempre nem nunca. Então a gente precisa tratar com probabilidades. Mas esse dado, a grosso modo, ele é um dado verdadeiro. A gente sabe que quando a gente faz uma cirurgia para tratar um câncer de próstata, e porventura essa doença recidiva, isso acontece num percentual algo em torno, no geral, de 20% dos homens. A gente consegue lançar mão de tratamentos, por exemplo, como a radioterapia, sem oferecer grandes riscos para o paciente, sem afetar muito a qualidade de vida do paciente. O contrário não é verdadeiro. Se a gente faz uma radioterapia antes, e a radioterapia ela tem como função destruir o tecido tumoral, mas ela também destrói o tecido saudável. Ela causa como se fosse uma cicatrização, uma inflamação importante. E a gente operar um tecido que já foi irradiado, a gente sabe que esses tecidos eles têm uma dificuldade muito grande de cicatrizar. Então as sequelas surgem numa taxa muito maior. Então sempre que a gente pensa em tratamento primário do câncer de próstata, a gente precisa pensar, bom, essa é a minha primeira opção falhar. Como é que é a minha segunda opção? E no câncer de próstata isso é importante. Se eu faço uma radioterapia antes, depois eu precisar de uma cirurgia, até eventualmente se pode fazer essa cirurgia, mas com uma chance de sequelas graves extremamente alta. Então essa informação que o senhor está perguntando, ela procede sim. E isso quando a gente vai discutir com os pacientes os riscos, os benefícios, as potenciais complicações dos tratamentos, a gente precisa deixar isso muito claro. Porque às vezes o homem pensa, bom, eu agora não quero fazer um tratamento tão agressivo, prefiro fazer uma radioterapia. Mas ele não sabe que se essa radioterapia falhar, o tratamento depois é muito mais agressivo do que qualquer outro tratamento que a gente precisou fazer antes. Então é uma informação, uma pergunta importante, um dado verdadeiro. Você tentaria, ou melhor, permanecer tempo demasiado sentado para a relação que tem com a hiperplasia ou a malignidade? Então, a hiperplasia benigna, que é o crescimento benigno, ela vai acontecer na imensa maioria dos homens, independente de qualquer fator de risco. O crescimento benigno da próstata, existem duas espécies na natureza que se diz que a próstata cresce com mais adulto, o homem e o cão. O homem traz muito sintoma, porque cresce o miolo da próstata. No cão, em geral, cresce a parte externa, não traz maiores problemas. E a gente não sabe qual é o fator principal para essa interferência nesse crescimento. A gente sabe que alguns desequilíbrios do ponto de vista hormonal dentro da próstata podem fazer a próstata crescer, mas a grosso modo, todos os homens com mais de 50 anos de idade vão ter algum grau de crescimento da próstata, quer seja grande ou pequeno esse crescimento. Agora, o câncer de próstata, aqueles fatores de risco que eu exemplifiquei para vocês, eles são muito estabelecidos, e a gente sabe, hoje em dia, alguns trabalhos têm começado a mostrar que um estilo de vida mais saudável, quer seja do ponto de vista de dieta ou de atividade física, diminui o risco do câncer de próstata. Ficar sentado não tem problema, o ato de estar sentado, de ficar muito sentado. O grande problema é ficar sentado sem fazer atividade física. Então, a gente sabe que, a grosso modo, tudo aquilo que faz bem para a saúde geral, para o coração, faz bem para a próstata também. Então, fazer atividade física faz bem? Também faz bem para a próstata. O fato de ficar sentado, as pessoas perguntar, eu ando a cavalo, eu ando de moto, não, isso não tem problema nenhum, isso não traz nenhum risco, né? O risco é o sedentarismo em si, ou seja, a falta de atividade física. Então, bom, andar de bicicleta não tem problema nenhum. Antigamente se dizia que andar de bicicleta pode alterar o PSA, a próstata, a gente sabe que não. Desde que se use um banco adequado, a próstata é um órgão que fica bem acima da região do meio, né? Então, o princípio não interfere. Eu já nessa atividade eu tenho biônica. Então, uma das médicas da área, doutora Endocrinologista. então ela tem uma preocupação. Tem bastante. E ela vem me tratando há 10 anos. E há 10 anos ela exige exame. 2 períodos, 2 etapas do ano. E ela exige sempre exames pediátricos.
Só que eu não vou no que ela disse, tá bem, tá ótimo. Então, eu vejo agora a necessidade do canal. Nós todos nas experiências tem bom, não sei se é o suficiente. Na verdade, o exame do PSA foi uma revolução dentro da urologia, porque é um exame que a grande maioria dos tumores, quando surgem, faz o PSA se alterar. Mas a medicina, como eu disse para vocês, ela não é sempre. Eu digo, a maioria das vezes o PSA se altera. Existem casos que o tumor surge e o PSA não se altera. E mais preocupante, geralmente isso acontece nos tumores que são mais agressivos, ou seja, o tumor surgiu tão agressivo que ele não produz mais PSA. Eu, como só trabalho com essa parte de tumores em urologia, a gente acaba vendo muitos casos que são atípicos. Inclusive, um dos meus pacientes acabou dando uma entrevista para o Diário Catarinense, uma matéria que a gente teve no sábado retrasado sobre saúde do Azul, e a gente estava enfatizando sobre isso. Ele fazia os exames de rotina, fazia o exame do PSA, o PSA em tese estava sempre normal, mas num determinado momento foi feito o exame de toque e o exame de toque mostrou uma alteração, mesmo com o PSA relativamente baixo. E isso nos deu a possibilidade do diagnóstico precoce, ele acabou sendo tratado, está muito bem. Então, o exame de PSA ele não exclui a necessidade do exame de toque. Como eu disse, entre 15% a 20% dos tumores a gente pode diagnosticar com PSA baixo. E o grande problema é que esses tumores às vezes são agressivos. Então a gente precisa fazer o exame de toque junto com o exame do PSA, ou seja, um exame não exclui o outro, a gente precisa tentar desmistificar isso. Se a gente fizer só PSA, corre-se o risco de deixar a doença passar que a gente poderia estar resolvendo. Alta ou baixa? Qual é a relação com a regeneração do Essa pergunta é muito importante. Na década de 50, existiu um médico canadense que trabalhou muito tempo em Chicago, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto de que o câncer de próstata ele é uma doença hormônio sensível. Ou seja, quando a gente tem a testosterona, o hormônio masculino faz o tumor de próstata se desenvolver uma velocidade mais rápida. Ele fez experimento, ele removia os testículos dos homens com câncer de próstata, que já tinham metástase, e a doença regredia. Então ele entendeu que o tumor de próstata é uma doença hormônio sensível. Bom, o que nós sabemos é que o surgimento do câncer de próstata ele praticamente não acontece em homens que têm um nível de testosterona muito baixo. Por exemplo, em eunucos que antigamente existiam, sabia que os eunucos não desenvolviam câncer de próstata, porque ele não tem a testosterona. Hoje em dia o que a gente sabe são dois dados muito importantes. Primeiro, quando a gente tem níveis baixos de testosterona, e que não são níveis de castração, são níveis baixos, quando um tumor se desenvolve, em geral ele é mais agressivo. Então quando o homem tem níveis de testosterona relativamente baixos, a ponto de trazer sintomas para esse homem, a gente precisa repor essa testosterona. Por quê? A gente vai estar trazendo benefício para o homem, nos casos que realmente se precisa, e em contrapartida, a gente também está, de certa forma, evitando que ele tenha alguns tumores que são extremamente agressivos. Então, tentando responder para o senhor, a testosterona é necessária para o desenvolvimento do câncer de próstata. A testosterona deve ser reposta quando o homem que a gente chama de hipogonádico, produz pouca testosterona. Por quê? Isso vai fazer bem para a qualidade de vida desse homem e vai também, de certa forma, evitar que, se tiver o surgimento de um tumor, esse tumor se desenvolva num ambiente com pouca testosterona e se torne até um pouco mais agressivo. Então, claro, ninguém vai dar testosterona para o homem que tem níveis de testosterona normais e que se sinta bem. A gente vai repor a testosterona quando é indicado, ou seja, níveis baixos associados a sintomas. E nesses pacientes, repor a testosterona, a gente sabe hoje em dia que é seguro, não tem problema. Bom, se não tiver mais nenhum questionamento, eu gostaria de agradecer a senhora Islândia, gostaria de agradecer a vocês que estão aqui me escutando falar nesse horário, que vocês podiam estar batendo papo, conversando sobre temas muito mais animados, mas é importante a gente trazer esse tipo de informação.
É louvável a atitude de vocês de escutar um pouquinho mais de informação, tentar entender um pouco dessa doença, e eu não tenho dúvida que vocês vão acabar capilarizando essas informações, vão acabar levando a amigos, a conhecidos, a familiares, e o objetivo nosso é justamente esse: alertar os homens que estão em risco de câncer de próstata e que esses homens se cuidem, porque ter uma doença numa fase da vida onde a gente está se programando para poder desfrutar às vezes da vida e ter um percalço desse é muito triste. Então, se a gente diagnostica cedo, a gente consegue trabalhar a semente, a gente consegue curar esse homem e devolvê-lo ao seio da sua família, da sua sociedade, tendo uma qualidade de vida excelente. Obrigado pela oportunidade. O doutor Felipe, ele agradeceu o convite. Eu acho que nós, o doutor Felipe agradeceu o convite. Eu acho que nós é que temos que agradecer a presença dele por ter vindo aqui, deixado seu consultório, os seus pacientes para estar conosco, para fazer essa palestra tão esclarecedora para nós. Então, quem tem que agradecer somos nós. E eu quero, antes de encerrar, em agradecimento à sua presença, conferir esse certificado, tá? E também, se me permitir, colocar esse voto, diz: obrigado pela sua colaboração, que tem o emblema do Rotary. E ainda, doutor, se me permite, levar essas 4 revistas rotárias, deixar lá no consultório enquanto eles esperam para ele dar uma olhada e se informar o que é Rotary. Obrigado. Convido a todos, então, para de pé saudarmos o pavilhão nacional e encerrar nossa reunião de hoje. Obrigado. Companheiros, aqueles que quiserem ir à nossa conferência distrital de 24 a 26 de abril, hoje eu vou ter que encaminhar a relação para aqueles que querem ter o desconto. Pagar em 5 vezes. No primeiro. Então eu queria saber quem quer ir para que a gente possa. Em abril. Certo? Ninguém mais quer? Vou daqui. Liga lá. Diga.